No dia 16 de setembro, aconteceu na África e no Oriente Médio um apagão de ondas curtas de rádio, resultado de uma explosão solar que surgiu de manchas solares. Essa explosão liberou pulsos de raio-x e radiação UV extremamente forte. Todas as frequências abaixo de 25 MHz foram afetadas por até 1 hora após a explosão solar. A escala Richter, usada para medir terremotos, é semelhante à forma como as fortes explosões solares são avaliadas. Cada letra sucessiva do sistema de classificação para erupções solares representa um aumento de 10 vezes na produção de energia. Essas categorias são A, B, C, M ou X. As explosões solares são apenas um pouco mais poderosas do que a emissão de radiação do Sol. Elon Musk, em uma entrevista recente, afirmou que a humanidade está completamente despreparada para uma gigantesca erupção solar, que é inevitável. Mas quão perigosas são essas explosões solares? Bom, de acordo com Elon Musk, a erupção solar que aconteceu em 16 de setembro da mancha solar AR3098 era de classe M8, o que significa que era quase tão poderosa quanto uma categoria X, que é a mais forte. O apagão de rádio foi classificado como uma ocorrência de categoria intermediária R2 pela seção meteorológica do Reino Unido. R1 é pequeno, enquanto R5 é extremo. Acredita-se que uma ejeção de massa coronal, ou CME, da esfera coronal do Sol, uma concha de plasma de 1 milhão de graus que se estende a milhões de quilômetros da superfície do Sol, seja possível em conjunto com a erupção solar. De acordo com especialistas em clima espacial, os meteorologistas espaciais do Reino Unido preveem que o CME pode levar a um nível G1, ou pequena instabilidade geomagnética durante os próximos dias, o que teria pouca influência nas operações dos satélites e nas oscilações de redes elétricas fracas. No entanto, se nossa dependência de tecnologia e satélites, que são menos protegidas da atividade solar, aumentar, tais ocorrências podem ser perigosas. Isso ficou claro em 4 de fevereiro, quando 38 satélites Starlink da SpaceX começaram a cair do céu, como resultado de uma pequena tempestade geomagnética da classe G1. A partir de 2023, 40 países poderão acessar a internet usando a constelação de satélites Starlink da SpaceX, e também oferecerá o serviço internacional de telefonia móvel, afirmou Musk. Uma tempestade geomagnética e CME foram provocadas por uma explosão solar da classe M1. Como uma tempestade supostamente pequena pode causar danos substanciais, conforme descrito em um relatório publicado na Revista de Clima Espacial. Tong Dang, o principal autor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, disse que, embora a tempestade fosse pequena, ela injetou mais de 12 gigawatts de energia na atmosfera da Terra. Como referência, cada gigawatt pode abastecer até 500 mil casas, totalizando energia para até 6 milhões de residências. O arrasto aerodinâmico do satélite foi significativamente aumentado como resultado da energia adicional que aquece a atmosfera da Terra. Apenas 10 dos 49 satélites Starlink que foram lançados pelo foguete Falcon 9 em 3 de fevereiro sobreviveram. A SpaceX teve que fazer outro lançamento com o foguete Falcon 9 carregando novos satélites Starlink, explicou Elon Musk. Em um esforço para diminuir as influências atmosféricas que contribuíram para a confusão do Starlink, no início deste ano, os satélites serão colocados em órbita mais alta. Os cientistas alertaram que as erupções graves se tornarão mais frequentes à medida que o Sol se aproxima do ciclo solar 25, com a atividade das manchas solares projetadas para ter o seu pico em 2025, apesar do fato de que as erupções solares serem notoriamente difíceis ou impossíveis de prever. Desde a descrição do ciclo solar 1 em 1755, ciclos solares foram observados e geralmente duram 11 anos. Cerca de 160 anos atrás, ocorreu o maior episódio de erupção solar dos últimos 500 anos.
Richard Carrington, um renomado astrônomo solar da Inglaterra, estava monitorando manchas solares em 1º de setembro de 1859. Carrington notou que 2 pontos de luz branca apareceram acima das manchas solares enquanto ele desenhava o que tinha visto. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, as auroras nas cores vermelho, verde e roxo iluminaram os céus de todo o mundo, incluindo o Caribe. Isso resultou nos sistemas de telégrafo serem danificados e seus operadores serem eletrocutados, sem falar nos papéis dos telégrafos que foram incendiados. Os cientistas estimam que a explosão solar em questão era de uma classificação X45, tornando-a a mais poderosa tempestade solar já observada. O episódio é conhecido na história como o evento de Carrington. As explosões solares de vidro X causaram danos em outros incidentes mais recentes, provando seu potencial perigo, explica Musk. Uma explosão solar em 1972 interrompeu um serviço de telefonia de longas distâncias nos Estados Unidos. 6 milhões de canadenses ficaram sem eletricidade por 9 horas devido a uma explosão solar em 1989. Além disso, no dia da Bastilha em 2000, uma explosão solar da classe X5 causou um curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Cientistas que estudam o clima espacial alertaram que as coisas estão começando a ficar bastante complicadas à medida que o ciclo solar se aproxima do seu pico. Na realidade, o Sol já esteve mais ativo do que o esperado ao longo desse ciclo, e esse ano já vimos várias erupções solares de classe X. De acordo com especialistas, à medida que o ciclo se aproxima de seu auge, devemos antecipar mais tempestades geomagnéticas, incluindo tempestades poderosas e moderadas. Satélites e sistemas de navegação sofreriam interferência durante fortes tempestades. A atmosfera solar era um assunto relativamente básico entre os anos de 1600 até 1800. A luz do Sol era tudo o que era necessário para investigar. Você pode dividir essa luz em seus comprimentos de ondas individuais, passando-a através de um prisma que se separaria em comprimentos de onda, que variam de ultravioleta a infravermelho, e todas as cores intermediárias. O disco do Sol pode ser visto de perto colocando um filtro solar sobre o telescópio ou criando uma imagem projetada do Sol que mostrará qualquer geração do Sol. Ou você poderá assistir a um eclipse solar total, a exibição mais impressionante da natureza para ver a coroa solar. O astrônomo solar Richard Carrington rastreou uma mancha solar irregular incomumente grande em 1859, que teve um impacto profundo em como isso foi percebido. Brilhos sem precedentes e uma duração de 5 minutos de um clarão de luz branca foram repetidamente vistos pouco mais de 18 horas depois. A Terra experimentou a maior tempestade geomagnética da história. Globalmente, inclusive no Equador, as auroras eram visíveis. Mineiros que acordaram à noite e confundiam com a luz do dia apenas com a luz da aurora que se formou. Além disso, os sistemas de telégrafo começaram a queimar e iniciar chamas enquanto eram completamente desconectados. Descobriu-se que essa foi a primeira detecção de uma explosão solar, um tipo de clima espacial que agora entendemos. Se uma catástrofe dessas proporções, que aconteceu em 1859, acontecesse hoje, resultaria em trilhões de dólares em prejuízos em todas as áreas espaciais. O que todos nós precisamos saber é que as duas coisas que vêm à mente quando pensamos no Sol são sua fonte interna de energia, a fusão nuclear em seu núcleo e a radiação que produz de sua fotosfera, que aquece e alimenta uma ampla gama de atividades biológicas e químicas na Terra e em todo o sistema solar. Claro que existem processos mais significativos envolvendo o nosso Sol, além desses dois. De acordo com Musk, se realmente queremos evitar o pior cenário para um incidente como esse, precisamos começar investindo na detecção precoce. Embora seja possível para os humanos observar o Sol à distância e determinar as explosões de vento em ejeções de massa coronal, que pode representar uma ameaça para a Terra, ainda assim temos poucas informações.
podemos determinar se tal ocorrência teria um efeito potencialmente desastroso em nosso planeta, monitorando os campos magnéticos das partículas carregadas que se deslocam do Sol para a Terra e comparando-as com a direção do campo magnético na Terra naquele instante específico. Mas ainda estamos engatinhando para prever esses acontecimentos. Tomara que isso mude logo. Deixe um comentário com sua opinião. Até a próxima!